Você apertou mesmo o negócio? Tá piscando aí? 12, 13, Tá bom. 14. Saudações corintianas. Saudações. E aí, Sarinha? Certo? Tudo bom? Tudo certo. Com a gente, sim. É. E com o Sub-23 do Corinthians. Não tá nada certo e nada legal. É, bicho, é complicado, porque é uma categoria que, se você não tá sabendo de nada, caiu de paraquedas aí, o Corinthians criou esse ano um Sub-23, uma nova categoria. Não é a categoria de base, porque base vai até os 20, mas também não é profissional. É o purgatório ali do Corinthians. Termo médio ali. Sabe a quinta série C? Que não é nem o da A, nem o da B, é aquele refúgio lá? Volta lá, na C. Então, é mais ou menos isso. É uma boa comparação, porque é isso que acontece lá nesse Sub-23 do Corinthians. A gente tem, no futebol brasileiro, talvez o principal exemplo de um Sub-23 de sucesso, o Atlético Paranaense, que desde 2013 disputa o Campeonato Paranaense de elite com o seu time sub-23 e aí usa esse período do começo do ano para preparar os profissionais ali para outras competições, como Então por a exemplo... pré-temporada é bem melhor. O quê? Olha aí, a polícia tá vindo nos prender. Vai prender o sub-23, vai lá prender o sub-23. O André Sanches mandou os polícia nos pegar. Então, aí meus amigos, o que acontece? O Atlético Paranaense case de sucesso com o seu sub-23. Bicampeão do estadual com o time sub-23. Com o Sub-23. E aí, o que esse Sub-23 rendeu de frutos? Porque é isso que você supõe de uma categoria de base ou de um time Sub-23. Que esse time vai formar jogadores... Formar atletas. Para o clube, na sua equipe profissional. Pra aproveitar esses caras que foram surgindo. Foi assim com o Thiago Nunes, técnico campeão da Copa do Brasil, atual campeão da Copa do Brasil aí outro dia, que começou treinando o Sub-23 do Atlético Paranaense. E o tal do Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães. Tá aí na seleção olímpica e poderia estar na seleção do Tite também, é um selecionado. É isso, ou seja, é um cara que tá num nível aí hoje pra você corintiano que a gente pode equiparar a um Pedrinho, falando de um jogador serão ali. Parceiros aí de olímpica. Um meia na seleção olímpica. Então esse é o nível do Sub-23 do Atlético Paranaense. Aí o Corinthians, Sub-23, brasileiro de aspirantes, legal, vamos embarcar nessa. Vamos ver. Aí, né? Então, beleza. Aí o que aconteceu com o Sub-23 do Corinthians criado no começo desse ano? Disputou 2 campeonatos, certo? A Copa Paulista que e o Brasileiro de Aspirantes. A Copa Paulista é um campeonato que não tem limite de idade. Só que os clubes grandes que disputam essa competição usam seus times Sub-23, que é o que aconteceu com o Corinthians. E aí, nesse campeonato, joga contra times tradicionais do estado de São Paulo, mas que não tem calendário, porque não estão classificados nem para a Série D do Campeonato Brasileiro. Tradicionais mesmo, casos de Juventus, da Rua Javari, casos do Nacional, da minha Água Branca. Saudoso. Então, assim, são a Portuguesa, que hoje também não tem calendário, quando passa a Série A2, Série A3, a Portuguesa tá duríssima, né? Enfim, passou o começo do ano e eles não têm calendário, então jogam a Copa Paulista. Mas são clubes muito pequenos, com times muito fracos. E aí, o Corinthians, com a sua camisa, mesmo que com jogadores sem tanto renome, vai lá e disputa essa Copa Paulista. Disputa também o Brasileirão de Aspirantes, que é uma competição criada pela CBF. Aí sim a gente tem um limite de idade de 23, e aí jogam clubes de camisa. É praticamente um campeonato brasileiro que você está habituado a ver em relação à grandeza dos clubes que disputam. Muito bem, o Corinthians disputou esses 2 torneios. Perdeu nos 2 na primeira fase. Foi eliminado precocemente nos 2 campeonatos e assim, numa sequência nada positiva. Ficou um total então de 6 vitórias, 5 empates e 7 derrotas nas 2 competições, eliminados na primeira fase. É muito pouco, e assim, eu não quero nem entrar no mérito de analisar o elenco Sub-23 do Corinthians em termos de qualidade. Tipo, eu não saberia nem por onde começar. Mas eu acho que uma justificativa pode ser como ele foi criado, né? Sim. Assim, os jogadores que vieram e foram contratados. O Corinthians contratou o jogador e não foram, assim, alguns, né? Foram... E é um ponto importante, porque quando o Corinthians decide criar um Sub-23, é com a intenção de dar espaço para jogadores que pertencem ao Corinthians, mas que não têm espaço nem no profissional e já não tem mais idade ou até mesmo espaço mesmo no Sub-20. Então o que acontece com esse cara? Não vamos quebrar o contrato dele, vamos tentar dar mais uma chance, ver se pode ainda render algo pro profissional ou até valorizar esse jogador nesse time Sub-23 do Corinthians. time de camisa, o Corinthians. Sim. E aí a gente vende esse jogador porventura, né? Bom, pensando em formular a equipe Sub-23 para atuar nesses 2 campeonatos, o Corinthians contratou muita gente. E não foi pouca não, foi muita. Jorge Coleman, atacante ex-Olímpia do Paraguai.
Fran, meia atacante ex-Primavera. Hugo Borges, atacante ex-Vasco. Gabriel Silva, ponta, ex-Flamengo. Luan, lateral esquerdo, ex-Vasco. William Félix, lateral esquerdo, ex-São Bernardo. Heifetz, atacante, ex-Flamengo. Emerson, volante, ex-Crape. Raul, lateral direito, ex-Grêmio. Christopher, goleiro, ex-Capivariano. Eduardo Brito, zagueiro, ex-Bangu. Gil, atacante, ex-15 de Jaú. Rodrigo Fernandes, volante, ex-Vasco. Eduardo Blanco, volante, ex-Palmeiras. Gabriel de Paula, zagueiro, ex-Juventus. Eugênio, goleiro, ex-Sport. Cauê Moreira, lateral direito, ex-São Bernardo. Igor Moraes, zagueiro, ex-Grêmio Anápolis. Altair, volante, ex-Batatais. Márcio Ferrari, PC, volante, estava sem clube. Douglas Silva, atacante, ex-Desportivo Brasil. Arlindo, atacante, ex-Colorado. Yuri Souza, atacante, ex-Guarani. Felipe Coelho, atacante, ex-Itapirense. E Lucas Gabriel, lateral esquerdo, ex-Sampaio Corrêa. Esses são os 25 contratados. Rapaz, eu fui até dar uma volta lá em Itaquera, velho, depois dessa lista gigante. É muita gente. E assim, é absurdo, porque, é uma categoria que foi criada para dar espaço para jogadores que não tinham espaço no Corinthians. Que não eram aproveitados na base, nem no profissional, e estavam ali no meio termo. E o Corinthians precisava botar essa galera pra jogar, seja pra eles tentarem reacender a carreira deles e, consequentemente, ganhar uma oportunidade no Corinthians, se mostrarem úteis pra jogar no Corinthians, ou até pra, algum clube de menor expressão viu potencial e vai contratar. Aí o Corinthians não perde o cara completamente de graça e tal. Não. Aí você cria um elenco de 38 peças com 25 contratados. Não dá pra e pagando salário pra essa galera toda, sabe? Detalhe, falando nesse caso, tem o Fran, um desses nomes que eu li aqui, um dos 25 contratados, filho de um dirigente. De um conselheiro. De um conselheiro do Corinthians, de 27 anos. E o Andrés admitiu que foi uma contratação feita a pedido desse conselheiro como um favor pra ele. O Andrés foi em coletiva no CT Joaquim Grava se explicar, falando, olha, foi um pedido pessoal de um cara aqui de dentro do clube, meu amigo pessoal. E esse Franzinho aí, ele tem 27 anos. 27 pro Sub-23. Tanto moleque aí precisando, né, de espaço, precisando jogar, e aí faz um favor pra um amigo e contrata o filho dele. Eu vou ligar pro Andrés e pedir pra ele, por favor, dar uma chance pro Vitor, o nosso Vitinho aqui. Que ele joga bola também, bem, e aí, por que não? Ele é novinho ainda. Pois é. Tem cara até de sub-20. Enfim, aí esse time foi formado, esse time foi eliminado em tudo que disputou, só que esse time tem contrato, esses jogadores têm contrato com o Corinthians. A maioria deles, contrato que expira em 2020 e 2021. Chegou na metade do ano, o Corinthians não tinha mais o que disputar, já tinha sido eliminado, e aí? Como fica? Continua pagando? E aí precisou marcar amistosos, e aí vai até o fim do ano nessa pegada de amistosos. Só nesse mês de setembro já foram marcados 3, e aí a gente chama atenção pro nível desses amistosos, né? Jogou um primeiro contra o time profissional do São José, de São José dos Campos, que é um clube relativamente grande no estado, mas conhecido pela categoria feminina. Eles jogam muito bem lá, tem a sua história na categoria feminina. Mas no masculino, com todo respeito, é uma força um tanto quanto irrelevante no estado de São Paulo. E aí o Corinthians, foi lá e ganhou de 2-0. Mais recentemente, um outro amistoso contra o Sub-23 do Guararema. Sub-23 Guararema. E aí ganhou de 8-1. E ainda nesse mês de setembro de 2019, que a gente tá gravando esse vídeo, o Corinthians vai enfrentar o Sub-20 do Guaratinguetá. O Sub-20 do Guaratinguetá. Vamos ver no que vai dar isso aí, né? E, ganhou os dois primeiros. É possível que ganhe, é provável que ganhe do Sub-20 do Guaratinguetá. Mas e aí? Mas qual a relevância desses amistosos, o peso desses amistosos ou dessas vitórias para a preparação desses jogadores ou até mesmo para a representação do Corinthians enquanto time ali que tá com a camisa do Corinthians representada no amistoso? E pensando mais longe, quanto o Corinthians gastou para levar esses moleques para jogarem lá em São José? Quanto vai gastar para ir jogar em Guararema? Pra quê? Bota o tintim. Um amistoso. Não vai ganhar nada, não vale de nada. E aí? E depois desses amistosos de setembro, o que vai acontecer? Recentemente, o Jacinto, que é um dos caras responsáveis pelo Sub-23, ele falou que os planos eram criar vários amistosos até o final do ano, talvez criar um campeonato, uma Copa de aspirantes entre os eliminados do Brasileirão, pra que os times não ficassem sem fazer nada, mas até agora nada aconteceu. Foda, né? E aí, no meio disso tudo, o Corinthians tem esse elenco aí de 38 jogadores, que já não é mais um elenco de 38 jogadores, porque o Corinthians aos poucos está se desfazendo de alguns. A famosa barca do Corinthians chegou ao Sub-23. É isso aí. Um deles saiu em definitivo já. É o zagueiro Henrique Luro. Pra você que acompanha ali as notícias no meu timão,
de categorias de base, é um jogador que foi revelado no Corinthians, ele era capitão no Sub-17 do Corinthians, só que quando estourou a idade pro Sub-17, não foi aproveitado no Sub-20, ele não foi integrado. E aí, nesse plano de, o jogador não tem espaço no clube, vai pro Sub-23. Esse era o caso ideal, né? Tipo, o ideal do Sub-23 era fazer exatamente isso, pegar moleques que não eram aproveitados ali do Sub-17, Sub-20, não tinha idade profissional e tal, e ir pro Sub-23. Enfim, aí não... Esse não é um caso perfeito, assim, mas o Sub-23 do Corinthians em si não foi um caso perfeito. E aí ele já saiu, foi negociado e liberado para jogar no Sub-20 do Botafogo. E o Corinthians manteve um percentual, no caso de uma venda futura. Acho que permaneceu 30% aí 30%. Dos direitos dele. E outros 3 jogadores do Sub-23 foram emprestados pro Oeste. O Oeste que recebe o jogador do Corinthians também. É o Corinthians B, o Oeste. É o Corinthians B, praticamente. 3 deles foram emprestados pro Oeste até o fim do ano agora, pra jogar. O Oeste tá jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Sim. Aí tem que ver se eles vão ser aproveitados lá, né? Bom, fazendo as contas aí, sobram 34. É muita gente. E muita aí? gente ainda ligada ao Corinthians. E aí, eu volto agora, a gente finalizando esse vídeo, pra questão do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, ele não foi do nada que se transformou numa das potências do Brasil hoje no futebol profissional. A palavra mesmo. é planejamento. É isso, eles vêm há anos aí, já há meia década, se dedicando e se esforçando nessa equipe Sub-23 em paralelo à equipe profissional deles. E agora foram campeões da Copa do Brasil. E campeões da Copa do Brasil com frutos do time Sub-23 do Atlético Paranaense. E o Corinthians até tem a ideia legal de montar um Sub-23, mas na prática o que a gente vê não é isso. Hoje você vê a perspectiva de esse time Sub-23 do Corinthians disputar, por exemplo, o Campeonato Paulista do ano que vem? Não. Tem algum atleta desse Sub-23 que jogou, que se destaca o suficiente pra talvez subir pro time profissional? Pô, gente, o Campeonato Paulista é disputado por clubes, em sua maioria, que disputam pelo menos ali a Série D do Campeonato Brasileiro. Os times que ganharam do Corinthians na Copa Paulista, eles não se classificaram nem pra Série D. São os clubes que, em nível estadual, disputam a Série A2, Série A3 do Campeonato Paulista. São esses clubes que ganharam do Sub-23 do Corinthians. Então você imagina esse Sub-23 do Corinthians disputando o Campeonato Paulista profissional, como faz o Atlético Paranaense? Não dá. Não imagino. Então, não dá. Se você for comparar com o caso de sucesso de um Sub-23 no Brasil, esse caso do Corinthians tá longe ainda disso. Bem longe. Aí é ver o que vai mudar, o que não vai mudar pro ano que vem. Tão longe vai esse Sub-23 do Corinthians, tanta coisa pra indignar, que os torcedores criaram até abaixo-assinado, né? É verdade. Durante essa temporada aí, os torcedores se reuniram pra derrubar o Sub-23 e acabar com a categoria. Duríssimo, chegamos nesse nível. E aí, o que você achou, torcedor, do Sub-23 do Corinthians? Aí, bicho, você é a favor, você é contra, você acha que dá pra melhorar? Pra piorar, acho que... acho que piorar não dá muito não. Mas vamos ver, a ideia é boa. Tem que ver como vai executar e do jeito que está sendo executado, infelizmente, tá deixando a desejar. É isso. Certo? É nóis? É nóis. Falou, saudações corintianas. Fica a reflexão aí. Olha aí, bota uma musiquinha de luto. De reflexão.